Meu nome é Graziele e eu vou começar agora a aula sobre filtração glomerular. Aqui a gente tem representado uma imagem do rim. Esse daqui é o néfron. E aqui a gente tem o corpúsculo renal, que ele é composto pelo glomérulo e a cápsula de Bowman. E é aqui que vai ocorrer o processo da filtração. A filtração, então, ela é a primeira etapa na formação da urina e é um processo inespecífico que vai gerar um filtrado. Esse filtrado ele é composto basicamente por água e solutos dissolvidos. A gente viu anteriormente na última aula que nessa urina a gente vai eliminar toxinas, materiais que estão em excesso no nosso organismo. Então, o ideal é que a gente não perca na urina células sanguíneas e proteínas. Mas a gente está tendo aqui o sangue circulando nesse glomérulo. E para a gente não perder as células sanguíneas e as proteínas, a gente precisa de uma barreira para poder ter aqui um controle do que sai. Então, é o que eu vou explicar melhor para vocês agora. Essas são as barreiras de filtração. São um endotélio do capilar glomerular, a lâmina basal e o epitélio da cápsula de Bowman. Aqui a gente tem representado em vermelho um endotélio capilar glomerular. A gente vê aqui que existem poros, que são umas pequenas aberturas. Aqui a gente vai ter a primeira barreira para as células sanguíneas, porque esse poro ele tem um tamanho que não é suficiente para que elas passem. Então, aqui já vai passar somente água e solutos. Nesses poros também, a gente vai ter algumas proteínas carregadas negativamente, que elas vão servir para poder repelir as proteínas que tentarem passar aqui também. Então, essa primeira barreira ela é essencial para já repelir as proteínas e para evitar a passagem de células sanguíneas. Aqui a gente tem também a lâmina basal. Ela vai estar aqui entre o endotélio do capilar glomerular e o epitélio da cápsula de Bowman. Nessa lâmina basal, a gente encontra glicoproteínas carregadas negativamente, que elas também vão repelir as proteínas do nosso plasma. Então, se ocorrer de passar alguma proteína aqui, elas vão ser repelidas aqui na lâmina basal. E por fim, a gente tem aqui o epitélio da cápsula de Bowman, que ele é formado por células especializadas chamadas podócitos, e a gente vê que essas células elas possuem umas extensões citoplasmáticas, que são chamadas de pedicelo do podócito. Essas células elas vão fazer o emaranhado junto com o glomérulo, e vai deixar apenas algumas fendas, que a gente chama de fenda de filtração, que é por onde esse filtrado vai passar. Então, a gente vê aqui para essa água, esse soluto passar, elas vão precisar enfrentar essas 3 barreiras, justamente para a gente não perder as proteínas e nem as células sanguíneas. Então, aqui a gente mostra o trajeto que esse filtrado tem. Bom, para essa água e esses solutos deixarem o capilar em direção à cápsula de Bowman, a gente precisa da ação de uma pressão, né, para que tenha essa saída. E no caso aqui dos capilares glomerulares, a gente vai ter a atuação de 3 pressões, uma no sentido da filtração e 2 no sentido contrário. A gente vai ver também que essa filtração que ocorre aqui no capilar glomerular, ela é bem semelhante a todos os outros processos de filtração que ocorrem no nosso organismo. Nos outros capilares sistêmicos, a gente sempre vê que tem pressões influenciando líquido a sair e líquido a retornar. E a gente sabe também quando tem alteração de alguma dessas pressões, a gente tem formação de edema nos capilares sistêmicos. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma dessas pressões que está atuando aqui nos capilares glomerulares e que vão ser responsáveis por essa filtração. A primeira pressão é a pressão hidrostática. Essa pressão ela acompanha o sangue desde as artérias até as arteríolas e os capilares. Só que ela vai diminuindo à medida que esse vaso diminui. Então, mas mesmo assim ela ainda é suficiente para com que essa água e esses solutos saiam aqui do capilar. Essa pressão ela apresenta 55 milímetros de mercúrio e é a pressão que é em direção à filtração.
Bom, a gente tem também aqui a pressão coloidosmótica. A pressão coloidosmótica, ela é no sentido contrário à da filtração. E por que ela é no sentido contrário? A gente viu que as proteínas, elas tendem a ficar aqui no capilar, não saem do plasma. Então, a gente vai ver que esse líquido aqui, que está fora, ele não apresenta proteínas e a gente vai ter uma diferença de concentração muito grande aqui, entre proteínas e o solvente, que no caso é a água. Então, essa água, ela tenta retornar, né, junto com os solutos que estão dissolvidos nela, tenta retornar para o capilar na tentativa de equilibrar aqui essa quantidade de proteína com água. Então, essa pressão exerce 30 milímetros de mercúrio no sentido contrário ao da filtração. Bom, a gente tem também a pressão hidrostática do fluido, que ela também vai ter um sentido contrário ao da filtração. Essa cápsula de Bowman, ela é um sistema fechado. Então, quando começa a acumular o líquido aqui, o filtrado, esse filtrado vai começar a exercer uma pressão sobre o glomérulo, no sentido de tentar retornar ali ao glomérulo. Ele exerce uma pressão de 15 milímetros de mercúrio, mas no fim a gente vê que essa pressão é vencida pela pressão hidrostática, que é maior, 55 milímetros de mercúrio, e a gente tem uma resultante de 10 milímetros de mercúrio no sentido da filtração. Ela parece ser pequena comparada às outras pressões, mas ela já é uma resultante suficiente para a gente ter a filtração aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre a taxa de filtração glomerular. A taxa de filtração glomerular, ela corresponde ao volume de fluido que é filtrado para dentro da cápsula de Bowman por unidade de tempo. Essa taxa corresponde a 125 ml por minuto ou 180 litros por dia. Ela é uma taxa bem impressionante porque o nosso plasma ele tem cerca de 3 litros apenas. Então, isso significa que os nossos rins eles filtram o nosso plasma cerca de 60 vezes por dia. Então, por isso é muito importante que a gente aprenda agora sobre o processo de reabsorção, que ele vai ser muito importante, porque esse fluido não pode ser todo eliminado, porque a gente nem teria uma quantidade suficiente. Se fosse para ser excretado todo esse fluido filtrado, a gente perderia nosso plasma em apenas 24 minutos. Então, a gente vai entender agora na próxima aula todo esse processo de reabsorção e como que funciona ao longo de todo o néfron. Então, essa foi a nossa aula sobre filtração glomerular. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula vocês vão aprender sobre a reabsorção tubular.